bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia para quem está me assistindo aqui ao vivo na Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. Eu sou a doutora Ana Clélia Matos, para quem não me conhece. E o meu programa acontece aqui na rádio já há 25 anos, todas as terças-feiras, às 8 da manhã. Eu estou aqui, presente, ao vivo, com vocês. E eu quero convidá-los a participarem do meu Instagram, doutora Ana Clélia Matos. Sigam-me no Instagram, no YouTube e no Facebook. Então, esse programa hoje vai ser coincidente com o assunto do Instagram da semana, onde eu estou falando essa semana sobre os sabores, a relação dos sabores dos alimentos com os órgãos. E hoje eu vou dar algumas dicas complementares ao que eu já estou dando no Instagram, para vocês começarem a raciocinar comigo. Lembrando que esse programa está sendo gravado e ele vai estar amanhã disponível no meu canal, nos 3 canais, do YouTube, Facebook, Instagram, doutora Ana Clélia Matos. Mas muito bem. Como vocês sabem, na medicina chinesa, a gente estuda 5 grandes órgãos. Começando pelo rim, o fígado, o coração, o baço e o pâncreas, que são estudados juntos, e os pulmões. Então, são 5 energias de órgãos maciços importantes. Claro, cada órgão tem a sua víscera acoplada ao órgão. A víscera é um elemento oco que participa muitas vezes da digestão dos alimentos e da eliminação, tanto dos alimentos quanto dos líquidos, através da bexiga. Muito bem, nós vamos falar dos sabores hoje. Então, começar a analisar os seus sintomas e que tipo de sabor seria interessante ou não você comer a maior parte do tempo na sua vida. Vamos começar pelo elemento madeira. O elemento madeira é representado na medicina chinesa pelo fígado. O fígado é o elemento madeira. Então, esse elemento representa... a madeira, ela representa a oscilação de temperatura quando ocorrem as patologias, principalmente as patologias de alergia. Toda vez que você tem alergia, você tem urticária crônica, isso está sendo muito frequente, e isso identifica uma intoxicação. Intoxicação do órgão que comanda o nosso corpo, que é o fígado. Tudo que você come é absorvido pelo intestino, que é o primeiro filtro, e o segundo filtro. Nada entra na grande circulação que não passe pelo fígado. Do contrário, tudo aquilo que você absorveria no intestino entraria na tua circulação e você ficaria obnubilado, que a gente chama, meio confuso, meio sonolento, com muita dor de cabeça. Pensa comigo, as pessoas que têm patologias crônicas do fígado, que têm cirrose, insuficiência hepática crônica, são pessoas que têm delírios, que têm as encefalopatias de origem hepática, né? As perturbações dessas toxinas no nível do tecido cerebral, que é um tecido super delicado. Então, tem que haver a filtração, a metabolização de todos os nossos alimentos dentro do fígado, alimentos esses absorvidos pelo intestino delgado. E o fígado, então, quebrando tudo, vai separar o que não é bom, sai pela bile e é eliminado nas fezes. E o que é aproveitável entra através do fígado na grande circulação e vai circular pelo corpo todo e nutrir o nosso corpo, as nossas células. Então, se você tem patologias como alergia, por exemplo, ou uma TPM muito forte, uma enxaqueca, um climatério difícil, uma menopausa difícil, problemas nas articulações, nos ligamentos, problemas musculares, problemas de tendinite, de unha fraca, de menstruação irregular, de cólica menstrual, de problemas visuais, como hipertensão ocular, conjuntivite de repetição, terçol de repetição, cataratas, você tem uma
sobrecarga do fígado. Então, esse fígado intoxicado, ele estabelece uma relação com o seu emocional que pode ocorrer o quê? Mau humor, irritabilidade, gosto amargo na boca, nervoso, pessoa chata, sabe aquela pessoa chata que tudo ela tem pedras na mão, mau humor é constante, que nem você se aguenta? As pessoas sofrem do fígado. Então, nesse caso, elas devem comer mais alimentos amargos. Amargos. Tudo que é amargo desintoxica o fígado. Deve diminuir os alimentos ácidos, aumentar a quantidade de água, porque isso tudo tem uma relação nos 5 elementos, né? Isso tudo eu explico aqui no Guia Prático de Medicina Chinesa, onde você tem os 5 elementos girando a energia. Logo no começo do livro eu explico. Não vale a pena aqui eu me detalhar a respeito, mas o que eu quero resumidamente, você deve comer almeirão, catalone, escarola, você deve comer o amargo, deve diminuir a acidez da sua alimentação, aumentar água, diminuir os doces. Doce ataca o fígado diretamente, gera calor, gera mucosidade, é difícil para o fígado metabolizar, principalmente o açúcar derivado de cana. Né? É um açúcar que vai produzir estagnação no fígado, geração de calor e vai gerar gosto amargo na boca. E aumentar, de certa forma, os picantes, não o picante pimenta em si, mas o picante agrião, rúcula, são aqueles levemente picantes. O próprio gengibre levemente, não é para fazer um chá de gengibre muito forte, porque vai gerar calor. Lembrando que o gengibre é uma erva purificante de frio, mas uma pitadinha de um pó de gengibre num refogado de frango, por exemplo, pode ser bastante interessante. Existem síndromes do fígado, né? Aumento do yang, vazio do qi, falta de harmonização entre o yin e o yang do fígado, mas isso são detalhes que nós vamos orientando durante uma consulta, dependendo do que a gente encontra no exame do pulso e da língua. Um outro elemento importante é o elemento fogo, que é representado pelo coração. Então, o fígado manda energia para esse elemento fogo, que é o coração. A gente fala que o fígado é pai do coração. Então, o elemento fogo, ele representa a força transformadora que gera o quê? Que tipo de sentimento o coração gera? Ansiedade. É o fogo que aquece o corpo, o organismo, que fortalece a nossa energia vital, essa energia vinda do coração. Portanto, os alimentos indicados para quem tem problema circulatório, tem ondas de calor, tem taquicardia, bem como tem inchaços, edemas, aperto no coração, insônias durante a madrugada, são problemas relacionados à estagnação de energia no meridiano do coração, estagnação do fogo, às vezes acúmulo do fogo sem a saída desse fogo, e o estado mental muito alterado, o emocional muito nervoso, muita irritabilidade, perda de memória e, acima de qualquer coisa, estados de ansiedade, de transtorno de ansiedade, muitas vezes levando até a síndrome do pânico. Então, o que a gente deve comer nesses estados? Lembrando que o coração é o sabor amargo. Então, diminuir o sabor salgado. Salgado é o elemento que pertence ao rim. Porque o rim é o avô do coração. E se o coração está em desequilíbrio, quem tem que cuidar do coração é o pai do coração, que é o fígado. Então, comer mais coisas ácidas, mais coisas azedas, comer um vinagrete e diminuir o sal. Diminuir o sal.
Aumentar levemente o sabor doce. O sabor doce é pertencente ao baço pâncreas, que é filho do coração. Na medicina chinesa, toda vez que o pai está doente, fortalece o filho tem que cuidar do pai. Então, quando você vê o fogo do coração alterado, o coração alterado, o filho do coração é o baço pâncreas, o sabor doce. Então, aumentar levemente o sabor ácido, que é o do fígado, que é pai do coração, e o pai e o neto vão cuidar do filho, que é o coração. Então, aumenta ácido e aumenta levemente o sabor doce. E utilizar mais a cor vermelha, comer alimentos vermelhos, arroz vermelho, beterraba, né? Que são o verde também, o sabor, a cor verde. A cor verde pertence ao fígado, então, escarola, almeirão, catalônias, couve, brócoli, todas as folhas verdes são interessantes para você introduzir na sua alimentação quando a questão está no desequilíbrio do coração. Todos esses sabores e todas essas dicas os chineses têm no dia a dia, né? Dizem que em alguns restaurantes da China, os mais tradicionais, não os fast foods, as pessoas, um bom garçom, um bom cozinheiro chinês, ele pega no pulso do cliente para saber como ele está naquele dia para preparar o alimento certo. São sabedorias milenares, né, que datam aí de 3.000 anos, não é coisa recente. E eles já sabiam como lidar com essa alimentação. O terceiro elemento é o elemento terra, que pertence ao baço pâncreas e representa a nutrição, essa força de nutrição. Todo o alimento que a gente come, ele é digerido no estômago, absorvido no intestino, ele nutre o nosso corpo através da força do baço pâncreas. Toda vez que você tem perturbações do baço pâncreas, costuma acumular frio e umidade. Se a deficiência do Qi, da energia do baço pâncreas, for alta, você vai acumulando umidade e frio. Você fica com sintomas muito predisponível a resfriados. Está ligado também aos gases intestinais, aquela sensação de flatulência, de comer, não digerir, de ficar com o estômago dilatado, o intestino parado, sensação de enjoo quando come, e às vezes com diarreia. Come e a diarreia acontece quase imediatamente, aparecendo os restos alimentares. Isso mostrou o quê? Que o intestino delgado não soube absorver os nutrientes, o estômago não soube digeri-los completamente. E aí, toda essa descendência, essa absorção do alimento é regência de baço pâncreas. Você pode desenvolver, por conta disso, essa estagnação no estômago, refluxo gastroesofágico, acidez na boca, aparecimento constante de aftas na boca, sabor ácido, né? E problemas de tecido conjuntivo, problemas de reumatismo, doenças reumáticas, doenças autoimunes, pelo desequilíbrio do baço pâncreas e uma tendência à obesidade. Quando você tem obesidade, você tem intoxicação no nível do intestino de longa data, desequilíbrio do baço pâncreas é sempre presente. Então, uma dieta desintoxicante com alimentos naturais, uma desintoxicação constante dos intestinos com frutas secas, coco ralado, que desintoxica bem o intestino. Você limpa o intestino com lactobacilos presentes, né? Vocês que já conhecem a kombucha, o kefir, lactobacilos em cápsulas, têm que cuidar do intestino. Muitas das nossas doenças são por intoxicações do intestino. Então, normalmente, o que a gente mais vê é a deficiência do baço pâncreas, ou um aumento do yang
do baço pâncreas. Quando o baço pâncreas tenta reagir, ele acaba trabalhando em excesso, produzindo um calorzinho, e isso só vai piorar, e isso vai te dar cada vez mais apetite, vontade de comer o tempo todo. E aí o que você tem que fazer, principalmente nos casos de excesso, é diminuir o doce, porque o doce é o sabor original do baço. E quanto mais doce, doce que eu quero dizer, não é só doce o açúcar, mas o pão, a massa, os carboidratos, né? Aumentar a ingestão de água, não pode ser nada gelado, evitar os alimentos crus, aumentar os alimentos ácidos, um pouco do ácido e do amargo. Então, aumenta o ácido, aumenta o amargo para melhorar a eficiência do baço pâncreas e tenta diminuir o doce. Existem outras características, outras síndromes de baço pâncreas, onde às vezes a gente é obrigada a dar o doce porque ele está em deficiência. E aí as questões podem mudar de paciente para paciente, onde a gente tem muitas vezes que dominar o baço pâncreas aumentando os amargos e aumentando diminuindo o doce, mas do modo geral, se você tem obesidade, se você tem má digestão, diminui os doces, diminui tudo que é frio e cru, principalmente à noite. Aumenta a quantidade de ácidos, tá? E aí você vai ter um bom resultado. Em relação ao elemento metal, que é simbolizado pelos pulmões, o que o pulmão faz? Ele agrega energia. Portanto, a deficiência do pulmão está muito ligado a cansaço, a fadiga. Então, se o pulmão é fraco, ele não tem energia. Então, o corpo se ressente da troca dos gases serem mais ineficientes, o oxigênio dentro do pulmão, e começa a apresentar o quê? Problemas das vias respiratórias. Quando o pulmão não ventila bem, não tem força, ele umedece, cria-se a bronquite, a asma. Isso pode se manifestar na pele, na presença de eczemas de pele, das dermatites de pele, das erupções de pele crônicas e alterações do humor no sentido da depressão. Então, uma deficiência do pulmão deve-se aumentar o quê? O sabor do pai do pulmão, que é o baço pâncreas, que é o sabor doce. Aumentar também o picante, que é o sabor original do pulmão é o sabor picante, né? Diminuir o amargo, porque o sabor amargo é o sabor do coração. E o coração é avô do pulmão. Normalmente o avô ele superdomina o neto, mas se o neto já está doente, a gente não pode dar muito sabor amargo para esse avô não superdominar o próprio neto. Então a gente dá o sabor do pai do neto, que é o doce, né? E do ácido também, que é importante aumentar o sabor. Aumentar o sabor, ácido não, aumentar o sabor picante, que é do próprio pulmão, diminuir o amargo e aumentar o doce. Em relação às cores, a cor que fortalece, o alimento que fortalece o pulmão são os brancos, né? Tudo que é branco. E a cor que fortalece o baço, eu não disse anteriormente, é o amarelo. Então, no caso da deficiência do pulmão, aumentar o branco e aumentar a cor amarela na alimentação. Existem outras deficiências, como é o aumento do yang do pulmão, é um pulmão seco, e aí sim a gente tem que diminuir o doce, porque aí vai aumentar a umidade do pulmão. Então, são casos específicos que eu dou dependendo da pessoa, do paciente em cada consulta. E por último, o elemento água, que é simbolizado pelo rim. Talvez seja o rim e o fígado sejam os elementos, os órgãos que no dia a dia a gente encontra maior desequilíbrio, porque são os nossos filtros e nós vivemos intoxicados. Não existe alguém que esteja totalmente desintoxicado. Existem pessoas que estão levemente, minimamente, porque nós convivemos e comemos e respiramos, a intoxicação está no ar, mas existem pessoas extremamente intoxicadas. E um dos órgãos que sofre é o rim.
E o rim é a energia do frio, ela está ligada às doenças da friagem, problemas de ouvido, dificuldade para escutar, zumbido no ouvido, dor na coluna, a coluna vertebral é regência de rim, as enfermidades das vias urinárias, como infecção, cistite de repetição, cálculo renal, distúrbio de potência dos homens, de libido masculino, de ereção masculina, é rim. E tem a ver com o estado emocional de angústia, de medo, de pânico e também de autoritarismo excessivo, né? Na verdade, o autoritário é um medroso, né? O que nós sempre temos visto em relação ao rim? Às vezes um rim deficiente do yin, então a gente tem que aumentar o sabor picante, que o picante ele é pai, que é o sabor do pulmão, é pai do rim. Então, se o rim está em deficiência, a gente aumenta o picante, diminui os doces, porque o avô não pode superdominar o neto. Tenta comer alimentos brancos, que pertencem ao meridiano do pulmão, e alimentos pretos. Feijão preto, gergelim preto, porque a cor preta é a cor do rim. Em relação ao aumento ou não do sal, em geral, eu peço, na deficiência do Qi, não existe tanta preocupação em tirar sal. Mas quando tem o aumento do yang, do fígado, do rim, aí eu mando tirar bastante o sal. Então, é usar um sal moderado, não é para tirar e nem para aumentar, usar numa quantidade confortável, não é para tirar totalmente, mas aumentar muito o picante e diminuir os doces. São muito importantes, diminuir os doces. E aí você vai ficar com uma sensação melhor, com menos edema, com melhor purificação do rim. Quando a gente fala de infecção urinária de repetição, a gente sempre tem que lembrar que existe a deficiência do rim, mas existe também a participação do fígado, porque o fígado é o primeiro filtro, e se esse primeiro filtro não está dando conta de metabolizar, está liberando algumas toxinas na circulação, porque não consegue contê-las, essas toxinas vão acabar parando no rim. E aí o rim tem um excesso de toxinas e de calor, e toda vez que você tem umidade e calor em algum órgão, você tem meio de cultura para bactérias. Essas bactérias começam a aparecer as infecções urinárias de repetição. O cálculo renal é também pela umidade e calor. Umidade e calor forma uma aglutinação dessa areinha, desse depósito de areia que sai diariamente, que deveria ser eliminado pela bexiga, pela uretra e acaba acumulando nos rins e formando os cálculos renais. Não existe tratamento para cálculo renal se não passar pela dieta. A dieta é importantíssima, né? Purificar, eliminar os ácidos, eliminar tudo aquilo que agrida também o fígado, como as gorduras, os condimentos exagerados, os temperos exagerados, as frituras exageradas, os fast foods, essas farinhas de trigo hoje transgênicas, né? Tem que passar a comer coisas naturais, saladas, legumes cozidos, arroz integral, os feijões cozidos, as carnes brancas, né? Usar azeite de oliva no alimento, óleo de coco, gordura de boa qualidade, e não essas gorduras, o óleo de soja, de milho, qualquer um desses óleos são transgênicos, tem bisfenol A nas embalagens plásticas, então comer o mais natural possível. Então, lá no consultório eu oriento muito as dietas, dou as ervas chinesas, as homeopatias, e os cálculos vão embora sem dor. Isso é muito importante. Maiores informações vocês têm no meu canal do YouTube, vídeo sobre cálculo renal.